A gente tem visto muitos casos de jovens que não têm a menor ideia do que querem fazer no futuro. Isso acaba levando muitos deles a algumas doenças como depressão, por exemplo. O psicólogo Vinícius Romagnoli está lançando o livro Adolescentes na Contemporaneidade, para ajudar a entender melhor o que se passa na cabeça da moçada. Tudo bem? Olá, Elaine, tudo bem? Tudo jóia, bem-vindo. Muito obrigado. Bom, vou começar perguntando como é que surgiu a ideia de escrever o livro. Muito bem. Elaine, esse livro foi fruto da minha dissertação de mestrado. Então, eu escrevi entre 2012 e 2014. E o tema da adolescência me despertou o interesse porque eu estava justamente às voltas com essa transição na minha vida. Eu estava ali no final da adolescência, começo da vida adulta, num novo momento, e também me deparando com esse público na clínica. Eu sou psicólogo clínico e atendo, sobretudo, adolescentes. Então, algumas questões começaram a me despertar a curiosidade. Por que os jovens estão tendo tantas dificuldades para se formar, para se tornar adulto? Por que esse prolongamento da adolescência? E, diante disso, eu fui fazer essa pesquisa. Que legal, tá aqui o livro, então, para quem quiser ver. Olha só que interessante. Editora Grama, é isso? Editora Grama. Legal. E, assim, a gente tem visto hoje em dia que o adolescente, não sei se é essa palavra que dá para a gente usar, mas ele anda meio perdido. Seria por causa das facilidades do mundo moderno? O que estaria levando a garotada a isso? Muito bem. Olha, Elaine, a gente pode pensar em muitos fatores, não é? Uma das questões que eu tenho criticado e pontuo no livro é a falta de referências, não é, parentais que esse jovem está submetido nos dias de hoje. Há uma certa idealização da juventude pela sociedade atual. A sociedade de consumo toma a juventude como um modelo idealizado e os próprios adultos, muitas vezes, querendo agir como jovens. Então, isso acaba por comprometer um conflito de gerações, que se traz problemas, também se faz necessário, não é? Para delimitar essa diferença que separa o jovem do adulto. Quando nós temos um mundo todo querendo ser jovem, nós vemos que o jovem fica sem bússola, sem mapa e sem referências daquilo que deve ser almejado. Então é importante que os pais se coloquem nessa posição de adulto, se posicionem enquanto tal, até para oferecer referências para que os jovens possam se reposicionar, mesmo que seja para questionar. É importante que haja uma referência diferente que vem dos adultos. Mas me parece que no mundo atual a vaga de adulto está vaga. Ninguém quer ocupar esse lugar de adulto. Existe uma discussão muito grande entre pais serem pais, porém amigos, não só amigões dos filhos, né? Dessa delimitação, aí dessa linha tênue. Essa é uma perspectiva interessante de se olhar esse assunto? Certamente, certamente. Eu acho que a questão é como que os pais podem se colocar como essa referência. Uma referência que, obviamente, vai oferecer amparo, mas que também vai oferecer limites. O perigo que nós incorremos desse pai amigo é um pai que não oferta limites, mas que muitas vezes acaba por se identificar com esse tempo idealizado da juventude do filho e não barrar os excessos que muitas vezes são característicos da adolescência. Algumas características que a gente observa já até nas crianças mesmo, essa necessidade do imediatismo e de tudo muito à mão, né? Por conta até dos smartphones, tablets. Então, quando não chega no tempo em que elas querem, ou exatamente do jeito que elas querem, elas acabam entrando num conflito interno e o que pode desencadear até problemas maiores aí. Muito bem. De fato, não é, Elaine? Eu tenho lido um livro chamado Tempos Compulsivos e ele mostra como que a gente vive num momento em que apela para a fruição e desfrute do momento presente. As coisas têm que ser prontas para levar, têm que ser vividas para já. E isso certamente desperta muita ansiedade no jovem, não é? Como lidar com esse tempo de espera, de suspensão entre aquilo que se deseja e aquilo que se obtém. Então, eu vejo que essa é uma questão que tem atravessado muitos adolescentes e tem colocado eles muito em sofrimento, né? Que consigam esperar, adiar a satisfação, adiar os prazeres em prol de um futuro, mas o apelo da sociedade hoje é para que a gente viva hoje, agora, e não adie nada. É a chamada vida a crédito, que o sociólogo Bauman cunhou esse termo, não é? A gente pode dizer até que isso pode ser um dos motivos, claro, não é o único, mas que leva muitos jovens a buscarem drogas, por exemplo, para saírem do mundo real, que acaba se tornando pesado por conta dessa não realização imediata daquilo que ele quer?
Pois é. As drogas, o consumo, mesmo o uso da internet, alguns autores têm colocado todos esses aspectos no mesmo patamar. Não é? A internet, a droga, o consumo vem para oferecer uma promessa idílica de prazer instantâneo. Mas é claro que isso tem suas consequências, seus desdobramentos negativos que vêm depois, a médio e longo prazo, isso é sentido. Mas o apelo é para que a gente viva e desfrute o momento presente. E assim, como trabalhar nesses casos a tristeza que eles acabam entrando por conta dessas situações não resolvidas de imediato e às vezes até em casos mais extremos a depressão. O que os pais podem fazer? Como é que os pais podem trabalhar isso para tentar ao menos evitar que os filhos entrem nesses caminhos? Veja, essa questão da depressão, a meu ver, ela é muito mais um sintoma de uma sociedade que exige demais dos adolescentes. E essa é uma questão que eu investiguei no meu livro, não é? Como os ideais da sociedade atual acabam por não amparar esse jovem e por lançá-lo numa situação de trauma, onde eles ficam mais suscetíveis e mais entregues a esse discurso do consumo, discurso das drogas. Então, a questão é como que nós podemos oferecer uma rede de amparo, onde esse jovem possa falar sobre o seu sofrimento, onde esse jovem possa se vincular, construir laços estáveis, não é? E não laços fragilizados, laços virtuais que muitas vezes não se sustentam. Então, eu percebo que na clínica o nosso trabalho vai nessa direção. Oferecer uma escuta cuidadosa, uma escuta que não julga esse jovem, mas que acolhe o seu sofrimento como um sofrimento legítimo, que precisa ser levado em consideração. Porque essa é uma queixa dos jovens. Muitas vezes eles não se sentem compreendidos pelos pais. Muitas vezes eles sentem até um certo deboche em torno das suas questões, mas eles precisam ser levados a sério. Você estava falando dessa coisa dos pais serem jovens também, né? Uma outra linha que a gente percebe hoje que em muitos casos, por conta da separação dos pais, muitas vezes acaba tendo essa até alienação parental, ou seja, normalmente o filho fica com a mãe e se ela ficou descontente com o que aconteceu na separação, ela acaba tentando afastar o filho do pai ou até desqualificando o pai. Isso também traz um problema sério para o adolescente, né? Certamente, certamente. Essas situações são delicadas, não é? Porque o filho ele precisa da referência. A gente fala de funções, não é? A função materna e a função paterna, que alguém haja a partir desses lugares simbólicos, não é? Então, quando esse filho é privado da convivência ou com a mãe, ou da mãe ou do pai, isso certamente vai redundar em alguma consequência negativa. E aí, nessas horas, assim, tem mães que falam, eu fui pai e mãe, mas é preciso ainda assim ter uma referência, né? Certamente. A importância da bússola, né? Eu falo dos mapas e das bússolas de referência, um norte sobre aquilo que deve ser almejado, que seria a função dos ideais, não é? Que os jovens tenham ideais sobre o que eles vão alcançar, sobre o que eles devem almejar. Sabe aquela história, o que eu quero ser quando crescer? Isso é muito importante. Mesmo que ele vá reformulando isso ao longo dos tempos, é importante você ter um parâmetro. E esse parâmetro deve ser ofertado pelos adultos. Precisamos, então, de adultos que desempenhem o seu papel, o papel tão esperado de transmissores da cultura. Uma coisa importante, eu imagino, seja que os pais estejam, você falou de dar importância ao sofrimento do filho, mas que estejam muito atentos justamente às reações dos filhos, a forma como eles estão se comportando, com quem eles estão convivendo e em caso de necessidade ou se sentir algo diferente, buscar realmente ajuda, né? Porque a gente percebe às vezes que assim, não, é uma fase da idade, é isso e aquilo. E às vezes a gente ouve falar até de adolescentes que se mataram ou fizeram coisas aí ruins, né, para si próprio, por conta de não terem essa atenção, até de ter tido uma procura de ajuda no momento que ele estava de alguma forma querendo chamar atenção, né? Pois é, isso é muito comum, né? E é um dado alarmante. Nós estamos assustados, né, com os índices de suicídios entre jovens. No ano passado, inclusive, uma série acabou por denunciar isso, não é? E nós nos mobilizamos em torno disso, fizemos inclusive uma cartilha sobre os indícios, os sinais que muitas vezes passam batido, não é? Para divulgar na comunidade, nos pais, para que a gente possa criar realmente essa rede de apoio, percebendo então esses sinais de isolamento, de apatia, de desinteresse, não é? E mesmo de depressão,
que podem acabar redundando num suicídio. Então é importante que a comunidade, de uma forma geral, esteja atenta a esses indícios, não é? Que a gente possa, inclusive, contemplar a questão do sofrimento na nossa narrativa, porque a gente vive também numa sociedade cujo ideal é ser feliz e ser feliz sempre. O tempo todo, né? O tempo todo, como se isso fosse possível. E nós sabemos que não é. Via de regra, a gente passa por adversidades na vida, mas a nossa tolerância para lidar com essas adversidades está cada vez menor. Com certeza. E isso preocupa. É verdade. Quem quiser o livro, onde encontra, Vinícius? Muito bem. Então, o livro pode ser encontrado no site da Editora Grama. A Editora Grama é uma editora carioca. E eu também estou com alguns exemplares. Vou fazer o lançamento do livro no dia 14 de abril. Quem puder e quiser participar está convidado. Onde vai ser o lançamento? Às 10 horas, na PUC. Legal. Muito obrigada pela participação, Obrigado, viu? Elaine.